Senhor presidente, é importante, neste momento de grave crise que passa o país, nós buscarmos aqui esclarecer a sociedade, principalmente aos milhares de telespectadores que confiam aqui no debate em alto nível que se produz no plenário do Senado Federal, para que possamos aqui rebater algumas teses infundadas e totalmente inoportunas que estão sendo levantadas por aqueles parlamentares que defendem a base do governo, especialmente o governo da presidente Dilma. O Brasil está assistindo nesses últimos dias algo jamais visto. Foi e tem sido a maior mobilização em todo esse período republicano que a população brasileira fez de uma maneira espontânea, mostrando que a indignação tomou conta de 99% da população brasileira. Mas o que nós vemos também é a utilização, principalmente aqui na tribuna do Senado, de uma tese que ela é insustentável, frágil e totalmente antidemocrática, que é a tese que vem sendo levantada pelos senadores e senadoras do PT e do PCdoB. Presidente, quando o maqueteiro João Santana foi preso, a presidente ficou totalmente sem uma linha sequer de raciocínio e o PT totalmente desorganizado, porque ele era a cabeça pensante do PT. Com isso, eles resolveram, então, aderir ao pensador de Hitler, a Goebbels, onde uma mentira repetida milhares de vezes se transforma em verdade. Essa é a tese que está sendo usada por todos eles. Mas o mais grave é o que nós estamos assistindo com a ida da presidente da República à cidade de Feira de Santana, onde foi entregar algumas casas do programa Minha Casa e Minha Vida. Chega lá, ela se dirige a todo o povo, dizendo que não admite a politização da justiça brasileira. Ora, é importante que a senhora presidente da República saiba discernir as coisas, ou se ela não tem conhecimento, é má-fé as colocações que estão sendo feitas. Primeiro, porque muitos parlamentares que aqui falam do Estado democrático de direito, muitas vezes não sabem definir o que é o Estado democrático de direito. É importante esclarecer a todos eles que Estado democrático de direito é aquele onde a população elege os seus representantes e, indiretamente, esses representantes credenciados aqui aprovam as leis que são sancionadas e o Estado se submete a cumpri-las. Isso é Estado democrático de direito. Hora alguma, o juiz Sérgio Moro quebrou as regras que estão estabelecidas por lei. É importante que isso seja dito para poder interromper essa catilinária que tem sido dita aqui nos últimos dias, tentando a não explicar o mérito do crime praticado pela presidente da República, voltar para a tecnicidade dizendo que não poderia ser aquela gravação tornada pública. Pode sim, senhor presidente. Está claro naquilo que também é prerrogativa do juiz ou de qualquer ministro. Cabe a ele poder autorizar a interceptação. É preciso que a presidente da República saiba os termos certos. Presidente da República não foi grampeado. Justiça não grampeia ninguém. A Justiça faz a interceptação conforme está previsto no Código de Processo Penal. Assim foi feito. Ela é que deveria ser mais cautelosa e não ligar para o cidadão que estava sendo interceptado,
porque um investigado está envolvido no processo Lava Jato, está envolvido, sim, em todos os escândalos produzidos no Brasil, desde Mensalão a Petrolão. Ela que deveria ter esse cuidado. Ela não foi ali, de maneira nenhuma, cautelosa e muito menos cumprindo as suas condições de presidente da República em poder tentar buscar um salvo-conduto ao ex-presidente Lula em querer repassar a ele um termo de posse. Isso é crime, sim. Quando a presidente vem com aquele termo de posse, mostrando para a população brasileira, aqui está a assinatura do Lula, não está a minha assinatura. Ora, é realmente desrespeitar a inteligência do povo brasileiro. Para que serve um termo de posse? O termo de posse naquelas condições, como elas estão muito bem narradas, presidente. Aqui, nessa fala do ministro Jacques Wagner, com o presidente do PT, o Rui, depois que realmente o promotor de São Paulo pediu a preventiva do Lula. E o Rui, ansioso, diz: oi, Jacques, o louco do Concerino pediu a preventiva do Lula. Aí ele diz: alguma iniciativa vocês precisam tomar. Isto aqui o presidente do PT. Por quê? Está na mão de uma juíza da 4ª vara que não sabe quando toma a decisão, mas pode tomar a decisão hoje. Aí ele insiste, porque eles podem, e a juíza pode despachar isso agora. Tem os advogados, está lá, entre a TAMO, chamando também os deputados. O Jacques Wagner responde, ok. E aí vem o Rui, e o presidente repete. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Ora, fica claro, se nomear ele hoje, o que acontece? Do que se trata a conversa? A conversa está tratando exatamente da prisão preventiva pedida pelo Ministério Público. O presidente do PT liga ao ministro da Casa Civil e diz, se nomear ele ministro hoje, o que acontece? Depois dizer que aquele termo de posse ali é porque a esposa do ex-presidente poderia ou estaria doente ou acometida por um problema de saúde. Ora, não tem essa necessidade, adia-se o dia da posse. O termo de posse diz que o cidadão só pode tomar posse na sua presença, ou seja, na presença do cidadão que será empossado ministro e da presidente da República. É um termo que é dado na presença dos dois. Ficou claro, evidente, que isto aí não passava de um salvo-conduto para pudesse interromper a Justiça Federal do Paraná a poder avançar naquilo que eles estavam avançando em cima de provas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, a presidente vem novamente nesse discurso dela, dizendo que, e repito, a politização da justiça. Onde está a politização da justiça? O juiz Sérgio Moro, ele autorizou a interceptação. É prerrogativa dele suspender a interceptação. E, neste momento, quando ele afasta o sigilo. Isso, hora alguma, é crime ou desrespeito às prerrogativas do foro de qualquer cidadão que tem foro diferenciado como deputados, senadores e a presidente da República. Quantas vezes deputados federais e senadores da República não tiveram aí as suas ligações tornadas públicas? O foro da presidente é diferente do nosso? Não é, não. É idêntico. Então, interessante é que ontem o ministro Toffoli fez o quê? O ministro Toffoli afastou também o sigilo do processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral para a cassação da presidente Dilma. Está lá. Hoje, qualquer cidadão pode dar entrada no TSE e vai ter o acesso a todas as delações feitas, a todas as provas ali que foram apresentadas.
No entanto, não existe nenhuma crítica ao presidente, ao ministro Toffoli. O que o juiz Sérgio Moro fez foi exatamente isso. Ou seja, manteve a sua prerrogativa de fazer a interceptação, de cancelar a interceptação e de quebrar e de, sem dúvida nenhuma, afastar o sigilo, que é prerrogativa do juiz. Não está ferindo em nada. A presidente da República precisa entender que ela não foi grampeada. Quem foi grampeado foi um cidadão que estava sendo investigado, que é o senhor Lula. Por que eles não vêm aqui explicar o mérito daquilo que está acontecendo? Isso é que é fundamental. Por que não vem discutir aqui toda a montagem que está sendo feita para blindar o ex-presidente Lula? Então, senhor presidente, venha a presidente da República, mais uma vez, dizer que, em discurso em Feira de Santana, mandem grampear o presidente dos Estados Unidos e vão ver o que acontece. É deprimente nós, brasileiros, assistirmos uma presidente do nosso país fazer esse tipo de colocação. Ninguém está grampeando, repito, presidente da República. E sim, seria prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Quem está grampeado, quem está interceptado, quem está exatamente sendo ouvido pela Justiça é o ex-presidente Lula. Ela que deveria ter maior cuidado, saber com quem está falando e não querer trazer todo esse processo para dentro do Palácio do Planalto num momento de grande crise como esse. O que fica claro é que, diante de todo o desespero da população brasileira, do sofrimento da população brasileira, o único plano que tem do governo do PT é exatamente o plano de salvar o ex-presidente Lula. Esse é o plano. E eles dizem, olha, é o ministro, que é ex-ministro, até agora não tomou posse. A posse foi suspensa por determinação liminar da Justiça. Também na instância de Brasília, no Rio de Janeiro, em outros tantos estados que, sem dúvida alguma, vão dar o parecer favorável. Eu acredito que também será mantido pelo Supremo Tribunal Federal, porque está caracterizado, óbvio, está caracterizado exatamente o desvio de finalidade. Ele não está ali para ser ministro, para trazer nada. Ele está ali para ser ministro, para ser bloqueado das investigações. O momento grave que nós estamos vivendo hoje é importante e todos nós aceitamos e acatamos, sim, as mobilizações que devem ser feitas. Mas eu peço a todos os telespectadores que comparem a mobilização que foi feita no último domingo, as mobilizações que nós estamos assistindo no Brasil todo, de terça-feira até a data de hoje. Algo que, sem dúvida nenhuma, é de arrepiar qualquer cidadão brasileiro que tem um mínimo de patriotismo ou de compromisso com a bandeira brasileira. É algo que realmente nos emociona, que toca, porque é espontâneo. Nós estamos assistindo, presidente, as pessoas descerem aqui com sua família, filhos, jovens, idosos, todas as tardes, ocupando a frente toda do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, as grandes avenidas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as pequenas cidades, em Cuiabá, na capital de Vossa Excelência, nas pequenas cidades do interior também, é um sentimento nacional. Hoje, o que nós vamos assistir é o quê? Nós vamos assistir hoje um povo que está recebendo das centrais sindicais, com ônibus alugados para que sejam deslocados com todo aquele aparato que nós conhecemos bem, que se compara com aquilo que a Venezuela tem produzido na América Latina, chamada os coletivos. Os coletivos que são o MST, CUT. Esses dois representam exatamente aquilo que foi estruturado ali naquele país e que eles vieram aqui poder dar aula e cada vez formar pessoas que têm essa estrutura de poder infiltrar
agredir os outros, poder fomentar a discórdia, poder produzir aquilo que nós vimos na Venezuela, que é a maior violência que já assisti até os dias de hoje. Mas o mais interessante é que o Brasil hoje também assiste um fato inédito. O Maduro, presidente da Venezuela, conclama o povo para ir às ruas para defender a presidente Dilma. Veja bem se tem condições éticas e morais um presidente que hoje vive a maior crise econômica e social em seu país, com a inflação extrapolando 200%, desemprego generalizado, desabastecimento completo, pessoas na fila para poder conseguir aí o mínimo de uma cesta básica. Mas eles têm exatamente aquele aparato do Foro de São Paulo. Eles têm exatamente aquela estrutura de usar o governo na tese inicialmente democrática, dizendo o Estado democrático de direito, mas ao chegar lá querem impor a sua vontade e querem quebrar o Estado democrático, como quebraram na Venezuela. O que a presidente da República está dizendo hoje, em Feira de Santana, que disse ontem na posse do ministro, é a quebra daquele Estado democrático de direito. Ela está quebrando, não aceitando que a lei que nós aqui aprovamos, que foi sancionada, que ela se submeta a ela. Ela se sente acima das prerrogativas legais que não é dada a nenhum cidadão neste país. Então, senhor presidente, é preocupante ver agora um presidente que ainda responde pela presidência da Venezuela ser aí o alicerce de sustentação e de mobilização de apoio à presidente Dilma e ao ex-presidente Lula. Nós, brasileiros, não precisamos de apoio e nem intervenção do senhor Maduro, que deverá se ocupar dos problemas de seu país. Nós aqui saberemos ocupar o nosso. E nesta hora, aqui ao finalizar o meu pronunciamento, eu quero conclamar a todos que estão já promovendo as mobilizações em todo o país, mas é informá-los que na data de ontem, na Câmara dos Deputados, foi instalada a comissão processante que deverá apresentar o seu parecer em 15 sessões. E aí, a matéria será votada na Câmara dos Deputados. Eu peço a todos os brasileiros, por favor, na semana de 11 a 15 de abril, tentem cancelar toda a sua agenda. Por favor, de 11 a 15 de abril, deveremos votar, assistir à votação, que como senador, caberá a mim também, como você, cidadão, assistir à primeira votação na Câmara dos Deputados. E aí eu peço a todos vocês, venham para Brasília. Vamos colocar aqui milhares e milhões de pessoas na praça pública, na esplanada dos ministérios, acompanhar o momento da votação, que será indiscutivelmente reproduzida em telões aqui na frente do Congresso Nacional, para que o povo possa respirar tranquilamente e fazer com que na próxima semana da votação do dia 12 de abril, poder chegar ao Senado Federal e aí sim nós julgaremos o mérito e acredito que neste momento a presidente da República, tendo aqui a admissibilidade aceita e o seu processo a ser julgado, afastada da presidente da República, e nós teremos a sua substituição e, se Deus quiser, ventos melhores para que nós possamos trazer paz, tranquilidade e equilíbrio para sairmos dessa crise tão grave que o PT enfiou o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu a mais. Está agradecido.